Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. O casal Aline e José Américo, advogados, um dia tiveram a grandeza da revelação de Deus. Eles encontraram o reino dos céus. Eles acharam o reino dos céus. Mas não só o acharam, mas como também se empenharam com toda a força, com todo o vigor, com todo o seu pensamento, para adquirir o reino dos céus dentro de si. Você vai assistir esse testemunho e em seguida nós vamos conversar sobre ele. Por favor, pode rodar aí. Meu nome é Américo Garcia, sou advogado e empresário. Eu tenho imóveis, carros, patrimônio. Hoje eu posso viajar para qualquer lugar do mundo, como eu faço com a minha esposa. Eu tenho um excelente casamento, mas eu tenho a convicção que nada disso se compara em ter o Espírito Santo. Eu tinha muito complexos de inferioridade, detalhes que eu não conseguia suprir da minha infância, traumas, medos, angústias. Os problemas financeiros que eu tive na época eram problemas de cunho cheque especial, cartão de crédito que eu não conseguia pagar. E mesmo eu trabalhando tesoureiro de um banco internacional, não tinha dinheiro. No dia do meu pagamento que eu recebia, automaticamente eu já entrava novamente no cheque especial. Eu já era formado, né? Já tinha uma formação em publicidade, propaganda. E mesmo com essa formação, mesmo trabalhando, tendo pessoas subordinadas a mim, eu não via futuro para a minha vida. Eu não sabia onde que eu poderia chegar. Foi quando, na época, eu conheci a Aline. E aí, como eu sempre a atendia ali na fila do caixa, aquela coisa, foi nascendo ali uma amizade. E aí, um belo dia, eu comentei com a Aline. Falei, poxa, hoje eu tô muito cansado. Hoje, eu tô a ponto de desistir das coisas. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Quando eu conheci o Américo naquele banco, ele acabou me confidenciando algumas situações que ele estava passando e eu percebi que, através das reuniões que eu já vinha participando na Igreja Universal, que eu poderia ajudar ele de alguma maneira. Então, acabei fazendo o convite para que ele me acompanhasse e começasse a participar, frequentar também as reuniões que tinham na igreja. E aí, chegando, foi quando eu vi que era a Igreja Universal do Reino de Deus. A priori, tomei um susto, porque na época não era muito comum, né? Eu não tinha no meu ciclo de amigos tantas pessoas que iam na igreja, mas vindo da Aline eu dei credibilidade, porque ela é uma mulher séria, uma mulher competente, trabalhadora, inteligente. Falei, poxa, essa moça não é possível, né? Se ela está vindo aqui, algo de diferente de fato deve ter aqui. Uma época de Fogueira Santa, de Israel, e eu via as pessoas engajadas naquela campanha de fé. E eu falava, poxa, eu quero ter essa fé também. Como que eu faço? Eu até perguntava isso para a Aline. Como eu faço para ter isso? Como vocês... Eu vejo vocês assim empolgados, uma força, e eu não tenho essa força. Quero ter. Os testemunhos, em geral, eles falam de muitas coisas. São muitas histórias de vida. Mas o que sempre me chamou a atenção, o que mais me chamou a atenção e o que realmente me levou a não só participar das reuniões, mas também participar da Fogueira Santa, para mim, foi a mudança de vida das pessoas em todos os sentidos, em todos os aspectos. Como eu era uma pessoa que naquele momento eu não estava preocupada com conquistas financeiras, eu não estava preocupada com questões materiais. Então,
Era até legal ver as pessoas falando, mas sinceramente aquilo não mexia comigo. O meu problema era interior. E eu vi nos testemunhos pessoas que se transformaram interiormente. Eu vi um testemunho da Fogueira Santa de Israel na época. E aquele rapaz, ele falava de um jeito diferente. Ele falava das coisas que ele... Tudo bem, ele falou muito das coisas que ele conquistou. Ele tinha muitos bens, muitos patrimônios, né? Mas eu confesso que na época eu não me atentei. No final, sempre em tudo ele colocava, olha, mas eu só tenho isso por quê? Porque eu consegui receber o Espírito Santo. Só que pelo fato de na época eu ter acabado de chegar, eu não me atentei a esse detalhe e eu acabei focando na questão financeira. Porque eu estava endividado. Eu queria resolver essas questões de dívida, mas eu também não sabia que eu poderia ter resolvido tudo isso se eu resolvesse com o Espírito Santo. Se eu tivesse recebido já na época o Espírito Santo, trabalhasse para isso, né? Tive resultado financeiro desse voto sacrificial da Fogueira Santa, mas o buraco continuou, porque eu não dei a atenção devida à questão espiritual, que inclusive a Aline tinha chamado a atenção. Me encantou a proposta do Espírito Santo porque é uma outra mentalidade, são outros conceitos, paz, tranquilidade, transformação mesmo. Daí caiu a minha ficha. E aí na próxima campanha eu me empenhei para que eu recebesse o tão almejado Espírito Santo, que era tão falado, tão importante que nós tivéssemos o Espírito Santo. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu precisei também me esforçar. Ele não veio da noite para o dia. Eu precisei sacrificar muitas coisas minhas, muitas vontades, o meu ego. E aí ali eu percebi que eu fui tomado por uma força e que na hora ali o meu peito, ele não foi um sentimento, não é uma sensação, não teve arrepio, não teve nada disso. Mas eu percebi dentro de mim uma força diferente. E ali o Espírito Santo falou: agora sim, você pode ir em frente que eu sou contigo. Transformação que eu recebi na minha vida por conta disso. E como eu falei, não fora, principalmente dentro. Fora é o que as pessoas conseguem enxergar, mas valorizar realmente o que eu recebi, só eu que recebi dentro, né, dentro de mim, só eu consigo realmente dimensionar o quanto isso vale, o quanto isso é importante. O interessante é que eu fui tendo novas direções, visões que antigamente eu não teria, por exemplo, de abrir um negócio. Antigamente eu não teria vontade, teria esse receio, perdi o receio, passei a ter coragem, fui buscar novos horizontes, fui buscar uma outra formação, que hoje eu sou formado em Direito, me pós-graduei, investi na minha carreira, mas eu tinha uma direção vinda de Deus. O fato de eu receber o Espírito Santo não resolveu todos os meus problemas, mas não me incomodava mais ter os problemas. E a partir daí, eu conseguia resolver os problemas. Eu me deparava com situações que às vezes eu pensava, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui. Mas eu pedia só uma orientação para o Espírito Santo. E ele sempre falava comigo: age dessa forma, faz daquela forma, toma essa direção. E toda vez que eu ouvi, todas as vezes deu certo. Coisas maiores do que eu imaginava que eu poderia resolver, eu resolvi. E a cada Fogueira Santa, algo novo acontecia na minha vida. Isso era muito interessante, porque quanto mais eu me dava, mais eu fazia para Deus, mais eu entrava no sacrifício, mais Deus me impressionava. Então, eu me casei com a Aline, coisa que eu não imaginava que eu faria. Consegui me casar, conseguimos adquirir um apartamento muito bacana, que é o que a gente mora hoje. Abrimos o escritório no início pequeno, fomos ali, degrau a degrau. Hoje a gente está num escritório de 2 andares. Hoje a gente consegue dar emprego para outras pessoas. Então, cada Fogueira Santa eu fui tendo resultados novos e maiores. E hoje a gente pode ter uma vida muito regalada, totalmente transformada, não por aquilo que eu aprendi nos bancos acadêmicos. Obviamente é muito importante toda a faculdade, a formação, a pós-graduação, mas eu sei que mesmo com a pós-graduação, tudo que eu tenho hoje, sem o Espírito Santo, eu estaria fadado ao fracasso, ou estaria desesperado
em meio a uma pandemia como essa, sem saber o que fazer, muitos escritórios fechando, os fóruns funcionando, mas de uma maneira mais por conta da pandemia, né, do distanciamento social, virtualmente. Então, muitos advogados entraram em desespero e a gente em paz. A Fogueira Santa, a palavra que sempre esteve na minha cabeça com relação a isso, desde o primeiro dia, é oportunidade. A oportunidade que eu me refiro é a oportunidade de mudança de vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Só de pensar que eu tenho paz, que eu durmo à noite, olha, isso não tem preço. Uma esposa maravilhosa, olha, dentro de casa eu tenho paz. Eu tenho prazer de voltar para casa. Eu não vejo a hora de encontrar a Aline. E olha que ela é minha sócia. Vivemos juntos, trabalhamos juntos. A maioria do dia nós estamos juntos, mas um pouquinho que eu estou longe dela, eu já quero voltar. De tão prazeroso que é estar com ela. Então isso não tem preço. Atualmente, para eu me preparar para uma campanha de Fogueira Santa, hoje eu tenho muito mais temor do que antigamente. Então eu entendi que a questão não é financeiro apenas. Hoje eu já não tenho problema financeiro. Se eu quisesse hoje, nem precisava fazer, digamos assim. Mas eu sei que eu preciso fazer a Fogueira Santa. Por quê? Porque eu reconhecendo Deus em primeiro lugar, eu reconhecendo que tudo que eu tenho vem dele, e eu ficando na dependência dele, eu tenho certeza que também ele vai suprir as minhas necessidades. Então eu começo já, antes mesmo, quando vai surgir a campanha da Fogueira Santa, eu já inicio preparação, jejum, oração, para estar atento ao que Deus vai pedir para a gente. Estar atento à voz dele. Porque é fácil você ir, pegar um patrimônio, a gente tem patrimônio milionário, e colocar num voto e sacrificar. Mas será que era isso que Deus queria? Será que é isso que Deus pediria de mim, para mim? Então eu entendo isso e passo a ter esse cuidado, esse temor em saber, eu preciso agradar a Deus, eu tenho que fazer direito, porque se não fizer direito, não vai ter o resultado esperado. Maravilha, tá vendo? Então, veja só o que Jesus fala com respeito ao Espírito Santo. Presta atenção. Ele diz assim, também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus comparou o reino dos céus a muitas coisas. A uma pérola de grande valor, por exemplo. Mas em todas as comparações com respeito à conquista do reino dos céus, exige uma parceria com Deus. Exige uma parceria. Exige uma fé, uma atitude da nossa parte para que Deus venha cumprir, então, a sua promessa. Então é assim, Deus promete, mas dá uma condição. Nós adquirimos a fé que Ele nos dá para que, então, venhamos atender às condições que Ele cobra ou exige. Mas é assim, é uma parceria, é um casamento entre Deus e a pessoa que participa, por exemplo da Fogueira Santa. A Fogueira Santa de Israel é uma campanha de fé para as pessoas que creem, não é para curiosos, não é para jogadores, não. A campanha da Fogueira Santa é para as pessoas que têm aquela crença, aquela certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria se ela tomar a decisão certa em respeito ou com respeito à sua palavra. Então ele diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O José Américo e também a sua esposa, a Aline, acharam esse tesouro que estava escondido, está escondido.
Está escondido até o momento em que as pessoas tomam conhecimento. Então, enquanto nós estamos falando desse reino dos céus, desse tesouro escondido num campo, você está tomando conta dele, você está tomando conhecimento da sua existência. Agora, para você tomar posse desse tesouro escondido, que é o Espírito Santo, quando você o recebe, o reino dos céus se faz presente dentro de você. Foi o que a Aline falou. Olha, o material, o montante, o patrimônio, o montante econômico, não me chamou a atenção. Mas o que me chama a atenção é o Espírito Santo. Porque ele trabalha no nosso interior. É claro, ninguém vê. Eu não vejo, nem você o vê. Mas, quando se recebe o Espírito Santo, esse tesouro que está oculto e disponível para os que estão buscando uma solução definitiva para a sua vida, com certeza é a única, não tem outra. Não tem outra. Você sabe de uma coisa, minha amiga e meu amigo? Quando a gente trata de fé, veja só, por exemplo, as pessoas apostam no cavalo, apostam na loteria, apostam no jogo de bicho, apostam em qualquer coisa, no jogo de futebol, né? No embate entre dois clubes. As pessoas apostam por qualquer coisinha. Qualquer coisinha elas estão apostando. Eu lembro que antigamente, quando eu era garoto, havia a porrinha. A pessoa colocava ali na mão alguma coisa e a outra tinha que adivinhar. Se acertasse, ganhava. Então, as pessoas apostam na sorte com todas as suas forças. Elas têm fé para apostarem na sorte, mas não têm fé normalmente para apostarem na palavra de Deus. Então, se você colocar a fé que você tem colocado no jogo de bicho, na loteria, que você tem feito o joguinho da loteria toda semana, né? Se você colocasse essa mesma fé que você coloca na loteria, na palavra de Deus, eu tenho certeza que você já teria se realizado. Sabe por quê? Porque jogo é jogo. Jogo é jogo. Jogo depende de muitas coisas. Sobretudo, conforme eles pensam, a sorte. Mas aqui não depende de sorte. Aqui depende do cumprimento da palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus. Então, uma coisa é você apostar sua vida nos jogos de azar. E outra coisa é você apostar a sua vida na palavra de Deus. E ele quer justamente isso. Ele espera de você justamente isso, que você aposte na palavra dele. Você venha provar a palavra dele. E você colocar o seu tudo, toda a sua vida, o que é, o que deixa de ser, o que quer ser, ou o que venha a ser. Não importa. É tudo de si, por tudo o que ele promete. E o caso do casal foi justamente esse. Você verifica que os dois hoje trabalham juntos, têm uma vida regalada, uma vida abençoada, próspera, mas, sobretudo, eles têm o reino dos céus dentro de si. E o reino dos céus não falha com aqueles que estão vivendo nele. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho para você ver como Deus trabalha. Esses testemunhos, eles servem como um referencial de que a palavra de Deus é a mesma. Ela funcionou no passado, funciona no presente e vai funcionar para sempre. Agora, é preciso que aquelas pessoas que creem nela apostem toda a vida, coloquem toda a vida, porque é tudo por tudo, o reino dos céus. Jesus fala do reino dos céus, é uma imensidão infinita. Mas também ele cobra
a nossa vida por inteiro. Vamos assistir a esse testemunho, por favor. Meu nome é José de Freitas, sou empresário, tenho 5 imóveis de investimentos, né? E tenho paz no meu casamento, mas nada disso valeria a pena se eu não tivesse o Espírito Santo. Sou do Rio Grande do Norte, né? Morava num local que não era aquilo que eu sonhava, então eu morava na comunidade, morava em cima de um córrego, a realidade bem dura, bem difícil, trabalhava de funcionário, ganhava super pouco, então nada era suficiente, era mínimo, era muito pouco. Então era para ali o que ganhava do salário, no máximo que dava era para pagar um aluguel, e todos também pensavam assim, ali nossos amigos, vizinhos, colegas, conhecidos, falavam, não, a vida é dura mesmo, a realidade é essa. Quem nasceu pobre e não estudasse ou não tivesse uma faculdade, não teria uma opção de vida melhor. Então a minha realidade era aquela, muito simples, muito humilde, e não via expectativa de vida. E a respeito da vida amorosa, eu pensava, eu me preocupava, falava assim, que vida eu vou proporcionar para uma esposa? Ou seja, porque o salário que eu ganhava era o mínimo, não via futuro nem para mim e nem para uma esposa. Eu cheguei na Igreja Universal bem na época da Fogueira Santa, e o que eu ouvi falar foi de uma fé que abriu meus olhos, abriu meu entendimento, abriu minha visão. Eu tinha arrumado um emprego, fazia 10 dias, então não tinha salário nenhum. Mas eu não podia ficar de fora da oportunidade de mudar de vida. Então, assim mesmo, peguei o envelope, crendo, e falei o seguinte, eu vou fazer o que o homem de Deus está falando, porque é através da palavra de Deus que eu vou mudar a minha vida. Eu vi que aquelas pessoas que manifestavam fé, elas falavam com a certeza, com a convicção, algo verdadeiro, dos testemunhos, as vidas transformadas, e de fato e verdade eu vi que algo sobrenatural tinha na vida daquelas pessoas. Eu falei, eu quero isso, a pessoa é feliz de verdade, e vim entender que para a pessoa ser feliz de verdade e ser completa, era o Espírito Santo. Ou seja, na hora eu falei o seguinte, não adianta então ter coisas, por exemplo, carro que eu não tinha na época, imóvel que eu não tinha, mas eu falei, eu quero uma vida completa, eu quero com o Espírito Santo, porque Ele vai dar a direção certa para me completar e até mesmo eu estabelecer e não perder, porque eu passei a colocar a minha vida 100% com Deus, porque eu vi que sem Deus é impossível de ser feliz. Então, eu esperando esse dia, eu esperando essa data, eu estive na reunião das 18 horas, cumprindo ali o meu sacrifício, na fé, sabendo que eu ia estar chegando no altar e Deus estava já me esperando para me receber também. E olha, foi uma entrega completa, porque quando eu estava no altar eu senti ali toda aquela fraqueza, decepção que eu tinha, amorosa, fracassos financeiros, irritabilidade comigo mesmo, com as coisas que eu não conseguia. Eu passei a ter certeza que ali eu não estava mais só. Então, a partir do momento que eu cumpri com o meu voto diante do altar, eu tinha certeza ali, eu tive certeza que Deus estava ali no altar. Meu encontro com Deus foi no altar. Então, quando eu cumpri meu voto, eu tive certeza que dali para frente, Deus me deu uma garantia, me deu a certeza que Ele estaria comigo. E dali para frente eu não seria mais aquela pessoa infeliz, ou seja, porque eu encontrei o Pai, eu encontrei o Espírito Santo. Então, Deus estava comigo e dali ia seguir comigo a vida toda. E aí foi onde que foi o início da mudança da minha vida na Fogueira Santa. Ali começou, e ali os sonhos que estavam apagados, que não existia, passei a ter esses sonhos e concretizar eles, né? Qual foi o primeiro sonho? Foi sair de onde eu morava, que eu morava mal, igual eu falei, morava em cima do córrego, né, e tudo mais. Então a visão abriu, fui comprar um imóvel, comprei um imóvel, eu conheci também a minha futura, a minha esposa, que é a atual minha esposa, eu vim conhecer ela, e assim a gente foi depois fazendo novos investimentos. Veio a prosperidade de investir em outros imóveis para investimentos. Com isso, hoje já é o meu 5º imóvel, né?
hoje nós estamos aqui presente, onde eu estou gravando esse testemunho hoje, para honra e glória de Deus, com muita alegria, né? Dizer o seguinte, para quem estava em cima do córrego, hoje eu estou no 24º andar, um imóvel maravilhoso, abençoado, né? Uma vida de qualidade, aquilo que era do sonho, hoje o sonho se tornou realidade, e jamais eu fico de fora de uma fogueira santa. Ou seja, todas as fogueiras santas do período que eu estou na igreja, todas elas eu estou presente, porque na medida que Deus tem me dado, tem tornado para mim, eu também tenho ido para o altar, na mesma proporção, ou seja, crescente. Então, se eu for comparar da primeira fogueira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, as duas outras demais, foi todas elas crescente, e tem sido. E todas elas, quando ela chega, é mais uma oportunidade, eu vejo mais uma bênção ali na minha vida, e me sinto honrado em contribuir para o altar, porque eu sei do trabalho maravilhoso que a igreja faz. Como eu precisei dessas portas abertas para um dia eu chegar, que eu cheguei chorando, com a vida destruída, achando que não tinha saída para a minha vida. E por que essas portas estavam abertas? Porque alguém também sacrificou, lutou, fez para essas portas estar abertas para mim chegar lá. Então, como é uma campanha de fé, liga a parte espiritual, é automática. Então, quem é do altar já se conecta ali, está conectado ali com Deus, então sempre vai estar em comunhão. Jejuo mais, procuro ler mais a Bíblia, eu procuro me santificar mais, buscar mais. E o que é o sacrifício? Não é só pegar um valor e colocar no envelope e entregar lá no altar. Não, não é isso. É a vida, é a entrega. Quem está fora do altar, volte para o altar, porque fora do altar é só ilusão. Fora do altar é perda de tempo. Fora do altar não é uma felicidade. A pessoa está enganada, ela ficar fora do altar. Ela acha que a pessoa que achar que é lucro está fora do altar, não, ela está perdendo. Ela não sabe que ela tem perdido, porque o que Deus tem preparado no altar, e só vai entregar aqueles que vão estar no altar. Ou seja, na fogueira santa eu recebi o Espírito Santo. O maior bem que eu falo assim, que eu tenho hoje, não é um apartamento, não é 5 imóveis que eu tenho de investimento, não é a fábrica, não é a empresa. Mesmo que fala assim, olha, hoje você está mais de 220 cidades no Brasil, hoje você está com os produtos no exterior. É verdade, mas o maior bem que eu tenho é o Espírito Santo, porque na hora difícil, o Espírito Santo dá a direção, me dá o conforto, me dá a paz, me dá a alegria, me dá a certeza. Guerras tem? Tem. A gente enfrenta guerra? Enfrentamos guerras, lutas, sim, mas é certeza que a vitória, o Espírito Santo direciona e dá tudo certo, no final dá tudo certo, ou seja, já deu certo. Hoje eu falo, não tem assim um será, nem um talvez, não. Hoje eu trabalho com a certeza, hoje eu tenho a certeza que o Espírito Santo está comigo. Vai fazer um negócio, aquele negócio não estava sendo bem sucedido? Não, Deus direciona, o Espírito Santo direciona e dá tudo certo. E finaliza com um resultado abençoado. Quando eu olho, eu falo, olha, melhor do que eu estava pensando, do que eu estava projetando, sempre o melhor de Deus tem vindo em minha vida. Quando o Espírito Santo vem, ele sacia a sede e transforma todo o interior. É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Você se torna preenchido. Você não tem mais nada vazio, você já não depende mais de ninguém. A cabeça começou a mudar, né? A você ter uma inclinação para as coisas de Deus. A partir daquele dia, eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. É o meu bem mais precioso, é a minha maior riqueza. Sem ele eu não sou nada. Por isso, ele deve ser a sua total prioridade, pois quem recebe o Espírito de Deus se torna a própria fonte de alegria e paz. Nesta quarta-feira, participe da Escola da Fé Inteligente e aprenda como honrar a Deus. Às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Inclusive, nesta quarta-feira, eu estarei às 8 da noite com vocês. Vocês que quiserem ver para crer, vocês que quiserem ver para crer,
hoje aqui no Templo de Salomão, você terá essa oportunidade. E, obviamente, quando você decide apostar essa fé que está aí dentro de você. Você tem uma fé aí dentro de você. O dia que você pegar essa fé, apostar na palavra de Deus, você vai ver que a sua vida vai mudar. E é por isso, essa fé arrojada que nós passamos, muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas ficam até um tanto céticas e com preconceitos. Mas não tem problema não. Nós vamos continuar passando isso para quem crê, porque é uma questão de fé. Vamos assistir agora mais um testemunho de mais uma pessoa que tinha preconceito contra nós, cria em tudo, apostava em tudo, mas quando resolveu apostar na palavra de Deus, olha só o que aconteceu na vida dela. Vamos assistir. Eu me chamo Priscila de Souza Silveira, eu tenho 36 anos, eu sou nutricionista e faz 4 anos que eu sou da Igreja Universal. Mas eu tinha muito preconceito com a igreja, devido às fake news e aqueles assuntos que sempre em roda com as pessoas. Tem aquele assunto, o Bispo Macedo, a Igreja Universal. Não, Deus me livre. Aquilo ali é um antro, aquilo ali é lavagem cerebral. Eu achava que eles faziam a lavagem cerebral na pessoa. Eu sempre via como uma espécie de tirar dinheiro. Eu via uma forma muito negativa. Eu falava, eles querem o dinheiro das pessoas. Eu achava que era comprado. Eu não acreditava que era verdade os testemunhos. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu falava, eu tenho conhecimento. Lá é igreja de pessoas que não estudam, pessoa que semi-analfabeta. Eu tinha esse preconceito, eu achava que não era uma igreja de pessoa que estudava, que eles extorquiam as pessoas porque as pessoas não tinham conhecimento, porque dentro das outras denominações que eu participei, eles falavam que não era uma igreja, que era uma seita. Eles colocavam, tem muitas igrejas, mas a Igreja Universal não é igreja, é uma seita. Tive uma infância muito difícil, tive um lar destruído, eu não tive a criação do meu pai teve problemas de saúde, problemas com drogas, e por conta disso eu não pude ser criada com meu pai e com a minha mãe, eles vieram a se separar. Fui crescendo ali, só que ali já comecei a desenvolver a depressão. Eu não tinha ânimo para ir para a faculdade, eu não comecei a dar conta de fazer texto, de ler, porque eu lia muito, escrevia muito, e aí de repente aquilo ali para mim já não tinha mais gosto nenhum. Tudo que eu queria já não tinha mais gosto. Eu tinha acabado de ganhar um apartamento e um carro. Para mim era como se eu não tivesse nada, porque eu fiquei... E assim, até então meu casamento era muito feliz. Era uma pessoa que gostava muito de mim. Aí eu já não tinha mais vontade de estar com ele. Ele foi perdendo a paciência, porque ele trabalhava muito, ele não tinha tempo de ficar comigo. E a separação foi muito difícil, porque eu dependia dele. E foi bem complicada, porque eu fiquei 1 ano morando com a minha mãe e piorou a situação da depressão. Piorou, fiquei louca, porque eu comecei a beber desenfreadamente. Eu dormia na rua, bêbada, drogada, porque misturava a medicação com álcool. Eu tentei me matar. Tomei remédios, tomei veneno, tentei me jogar na frente de carro, eu me cortava, cheguei a me cortar, eu puxava, eu tinha transtorno obsessivo, eu puxava meu cabelo, eu cheguei a ficar sem cabelo na parte de trás. Durante 10 anos da minha vida, nunca uma pessoa virou para mim e falou assim, vamos ali que ali você vai ser curada de depressão. Nunca, nenhuma igreja evangélica que eu fui, eles falaram, você vai ser curada, porque eu cheguei a já ser diagnosticada com esquizofrenia, porque eu tomava remédio, já cheguei a ser internada, tinha crises horríveis, com psicose, pânico. Foi quando a minha última tentativa de suicídio, eu tomei toda a medicação e fiquei na UTI. Era para ter morrido, não era nem para ter sobrevivido, porque eu tive uma parada respiratória, eu fiquei 40 minutos sem respirar,
E no hospital eu recebi uma visita de um pastor da Igreja Universal. Ele nem colocou a mão na minha cabeça, nem nada. Ele só falou um versículo. Ele falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu passo para você. Como se estivesse tirando com a mão aquilo de dentro de mim. Dali, eu já não tive mais síndrome do pânico. Não fiquei com aquela agonia louca para beber e para tomar medicação. E ali eu já fiquei confiante. Ele falou: então, Priscila, eu te faço um desafio. Vai lá na Igreja Universal. Faça um desafio. Se Deus existe mesmo, vai lá e você vai ver. Eu lembrei do meu preconceito, de tudo que eu falava, de tudo. Só que eu estava numa situação que o meu orgulho eu já tirei. E eu vim para o desafio. Eu falei para Deus. No dia que eu saí do hospital, eu falei: amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu vou para a igreja. Se não acontecer, eu falei com Deus, se não acontecer, eu vou me matar, pode me levar. O pastor falava: é tudo ou nada. E eu fui para o tudo ou nada. Eu falei: Deus, eu não vou sair daqui hoje com vontade com aquele peso, com aquela sensação de querer se matar, vontade de me matar. Parecia que naquele dia eu nasci. Parecia que naquele dia eu era eu mesma. O controle da minha mente, o controle das minhas decisões, a minha vontade, o meu querer. E eu não tive mais vontade de beber. Foi uma leveza, eu respirava bem. Eu cheguei em casa com tanto sono, fui dormir 7 horas da noite, só acordei no outro dia, 10 horas da manhã. Só que ninguém virou para mim e falou assim: Priscila, larga a medicação. Eu tive uma confiança dentro de mim. Eu falei: eu não vou tomar mais a medicação. Não está escrito? Não já está prometido? Jesus já levou, não tenho que carregar mais isso. Isso aqui eu não tenho que aceitar. Abandonei a fé emotiva, eu falei, fui para o desafio. Eu comecei a ter mais confiança, ter mais força. À medida que eu ia para a igreja, que eu saía, eu ficava mais forte. Então, toda a síndrome do pânico, toda a esquizofrenia, toda a depressão, a bipolaridade, tudo aquilo que falaram para mim, que não tinha como eu ser curada, que era para eu ter aceitado, eu já me vi livre. Nunca tive recaída, nunca precisei voltar em psicólogos, UAA, nunca mais precisei A minha saúde revigorou completamente, a minha mente, não consegui estudar, hoje eu já sou formada, eu não conseguia desenvolver, hoje eu sou casada, tenho uma vida, tenho uma esperança, tenho uma expectativa, tenho problemas, mas eu olho para os problemas com outro olhar. Quando eu olho para ver o que eu achava da igreja, eu vejo que eu estava muito enganada. Que tudo que as pessoas falam, eu vejo, eu tenho até que pedir perdão para o bispo, para os pastores, porque eu difamava, eu falava mal, eu falava: é impossível, isso aí é uma mentira. E hoje eu vejo o que aconteceu na minha vida. Acredito que isso foi o divisor de águas para a minha vida, porque se talvez eu não tivesse dado essa chance de vir, abrir minha mente, tirar o preconceito, eu não ia estar viva hoje aqui para poder falar. Eu queria desafiar você que acha que a igreja é mentira, que esse testemunho aqui meu é comprado. Você que tem esquizofrenia, você que vê vultos, você que escuta vozes, você que já foi em psiquiatras, você que a sua medicação já não surte mais efeito, você que tem que passar por clínica de reabilitação, você que já está há anos lutando com alguma enfermidade, você que está com a vida destruída. Eu falo: vem aqui, vem fazer um desafio, vem que você vai ver que não é mentira, que aqui é verdade, que aqui está o Deus vivo. Porque só o Deus vivo pode transformar a vida de uma pessoa. Você tinha certeza de que este era o grande amor da sua vida, mas sofreu uma grande decepção. Investiu tudo o que tinha, acreditando que aquele negócio seria um sucesso, mas foi um fracasso. Mesmo com toda a dedicação e carinho, a falta de respeito dos próprios filhos é constante.
Uma palavra resume a sua vida: frustração. O fato é que voltar para casa sem ter alcançado as expectativas é a realidade de muitos. O que te falta? Qual a sua maior frustração? Saiba que tudo isso é falta do principal dentro de você: o Espírito Santo. Sem ele, de nada adianta as outras coisas. Neste domingo, 22 de novembro, o fim das frustrações, às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Marilene, sou pedagoga. E antes de conhecer o trabalho da igreja, eu sofria de um problema de depressão infantil. Então, quando eu era criança, eu assisti um filme diabólico e esse filme passou a me perseguir. Então, eu tive muitos pesadelos a partir de então. Então, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, né? E vim de uma família pobre, né? Ninguém tinha estrutura psicológica, pedagógica para me ajudar. Então, eu não podia contar isso para ninguém. Foram, assim, longos anos sofrendo com isso, calada, né? Então, com isso eu me tornei uma criança depressiva, muito triste, não conseguia dormir à noite. Tinha anemia, tinha bronquite, sabe? Então, eu era muito infeliz, na verdade, né? Não demonstrava isso, mas dentro de mim eu era muito frustrada. A família inteira era católica, e inclusive eu, entendeu? Inclusive, nessa época eu morava numa cidade, né? A cidade é considerada uma cidade presépio, uma cidade turística, e tinha assim lindas igrejas. Eu frequentava essas igrejas, e só que quando eu saía, os sonhos, os pesadelos me acompanhavam. Aí eu me sentia muito pior, porque assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Poxa, eu estava buscando a Deus, nessas igrejas tinha muitos corais, tinha muitos louvores, né? E lá eu me sentia muito bem, mas depois eu não conseguia vencer o que estava dentro de mim. Nessa cidade estava começando o trabalho da Igreja Universal. E do nada começou a ter esse núcleo recente, e a minha mãe começou a ir. Só que nem a minha mãe sabia para onde ela estava indo. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal, nem sabia que existia. Era um lugar simples, mas continuei voltando. Aí eu comecei a descobrir que se tratava da Igreja Universal. Os rumores começaram, né? Aí foi bem na época que o Bispo Macedo foi preso. Aí foi uma guerra, entendeu? Aí eu comecei a ser perseguida, mas eu não queria largar aquilo, porque eu comecei a me sentir bem naquele lugar. Eu queria uma resposta, né? E ali eu encontrei a resposta. Deus, ele olhou para dentro de mim e viu o que estava acontecendo e me mostrou que ele podia mudar. Eu abracei. Nessa época, era uma época muito difícil, porque assim, imagina, eu já estava numa cidade católica. Aí o Bispo Macedo foi preso, imagina, entendeu? Foi uma guerra. Além de eu ser perseguida por meu pai, todo mundo, as pessoas olhavam para mim e diziam, você não tem nada a ver com essa igreja, o que você está fazendo aí? Não é o seu perfil, você é uma menina boa, sabe assim? O que você está fazendo? Você não está entendendo. Lá mudou a minha vida, entendeu? Lá eu encontrei alguém que tocou dentro de mim, lá dentro do meu coração, no meu íntimo, e me mudou. E as pessoas me perseguiam por isso. Nossa, eu não estou acreditando. E na época meu pai, ele ficava tão bravo que ele vinha para me bater. E eu ouvia coisas absurdas, coisas horríveis, né? As pessoas falavam, nossa, fizeram alguma coisa nela. Fizeram alguma lavagem cerebral nela. Olha onde ela está indo, o cara foi preso. Quanto mais as pessoas falavam isso, mais eu queria saber a respeito desse Deus. Porque assim, eu conheci o Bispo Macedo aí, né? Quando ele foi preso, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, não, é Deus, só pode ser Deus isso. Porque assim, como é que uma pessoa é presa, é massacrada, é caluniada, e se ela não fez nada? Aí eu me via na situação, porque eu não estava fazendo nada de errado, eu só estava buscando a Deus. Então assim, eu ouvi várias coisas, até aquela coisa assim, ou você escolhe a sua igreja, ou você vai embora. A minha família me perseguia. Uma vez eu fui expulsa de uma festa
de uma festa de Natal. Então, ali eu comecei a crescer. Aí, quando eu tomei a decisão de me batizar, o batismo era na cidade vizinha. Então, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu estava sem trabalho e tinha o meu pai, minha mãe, minha família inteira para enfrentar. Eu não falei nada para ninguém. Fui me batizei, era um frio. E lá fazia muito frio. Foi bem no frio que eu me batizei. Eu voltei, depois que eu me batizei, eu voltei para casa. Eu dormi à tarde, sabe aquele sono assim maravilhoso? Aquele sono de descanso. Parecia que eu deixei toda aquela perturbação lá naquele lugar que eu me batizei. Então, a partir dali que eu me entreguei, me batizei, eu comecei a ter uma paz assim intensa. Aí começou esse segundo passo, ser batizada pelo Espírito Santo. Aí eu comecei a crescer espiritualmente. Aí eu fui amadurecendo na fé, fui buscando. O dia que a pessoa ela sente que existe um ser muito maior do que aquelas experiências que ela já viveu na vida e aquele poder toca dentro dela, a pessoa não resiste. Foi o que aconteceu comigo. Eu não resisti, entendeu? Então, a cada dia eu queria mais. Foi muito forte o que eu senti, sabe? Deus, Ele tocando dentro de mim, o Espírito Santo me fazendo nascer de Deus, foi muito forte. Eu não tenho, assim, palavras para explicar, assim, para decifrar o que eu senti, porque é algo muito precioso, entendeu? Eu fui crescendo espiritualmente, Deus, Ele foi abrindo a minha mente. E me dando visões, né? Não, você pode. Porque assim, quando a gente tem o Espírito Santo, não existe impossíveis. Não existe. Então você chega onde você quer, né? E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa estruturada. Eu me formei, sou pedagoga. Fora isso, eu sou assistente de saúde bucal. Eu trabalho nas melhores clínicas de São Paulo. E para mim não existe limites, assim. E Deus tem me honrado. Né? Então as pessoas que falavam mal de mim, que me perseguiam, falaram, nossa, ela chegou tudo isso, passou por tudo isso e está aí firme. E eu já assisti reunião aqui no templo, eu já assisti reunião em vários lugares. E toda vez que eu busco, e toda vez que eu busco esse espírito, é como se fosse a primeira vez. Muito melhor do que a primeira vez. Eu sempre falo, quando a gente está meio balanceada na fé, Deus faz sentir o que eu senti aquele dia, 30 anos atrás. E Deus vem e me faz sentir melhor. Então, o Espírito Santo é isso. Quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma totalmente a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. E isso faz com que o ser humano se torne um ser humano feliz. Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã,
9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você quer mudar de vida? Você crê na palavra de Deus? Você crê? Então aposta nela. Aposta na palavra dele. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você não vai ficar dependendo de ninguém. Você não vai ficar mendigando compaixão das pessoas ou favores das outras pessoas. Não. Você vai viver de forma independente, porque você vai viver a fé que Deus dá àqueles que o buscam. Então, nesta quarta-feira, como também no domingo, nós estaremos pela manhã cedinho, às 7h, e você é o nosso convidado. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos orar. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando o caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo, pra quem vive na solidão. Vem, Jesus, responder a minha oração. Meu Pai, de joelhos me coloco diante da toda a sua vida em Ti. Ele toma a decisão aí agora, no seu carro, em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, não importa, seja ele famoso ou anônimo, seja ela pobre ou rico, tenha sido ele bom ou mau, não importa a sua idade, o que importa é a decisão, o poder da decisão. E ele diz agora: eu vou te honrar, eu vou me entregar, eu vou me sacrificar, pois eu quero o teu Espírito em mim. Vem, meu Deus, agora, com o teu Espírito e arranca essa tristeza, esse medo, essa insegurança, essa amargura, seja o que for, que faz este jovem frustrado, irritado, esta senhora medrosa, este homem indefinido. Ó Deus, vem e faz acontecer agora o maior de todos os milagres, começando pela libertação e depois trazendo a salvação. Coloque a mão no seu peito, faça uma pressão e diga: em nome de Jesus, agora, todo mal que tem possuído o meu coração, a minha mente, o meu corpo, a minha vida, diga agora: saia! Ofereça, meu amigo, o seu corpo como templo do Espírito Santo. Diga: meu Deus, eu ofereço o meu corpo para ser morada do teu Espírito aqui na terra, para que eu seja templo teu, filho teu. Usa esta água, meu Senhor, como ponto de contato e traga paz sobre todos os que se entregam a ti. Renove as forças dos que já se entregaram e dê a todos nós a coragem para ir para o altar e fazer o sacrifício, a entrega, ficando assim na tua dependência, porque é isso que nos faz independentes de tudo e de todos. Em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração.
Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que estão agora te buscando. Pessoas que nunca estiveram aqui no templo ou na Igreja Universal estarão, meu Deus, neste final de semana, especialmente domingo, para te buscar. Sim, para dar um fim à frustração e iniciar uma vida de caminhada contigo, de salvação. Obrigado, porque o Senhor agora abraça, perdoa, o Senhor levanta o caído. Quem estava afastado, agora voltará à prática da fé, e quem nunca esteve na tua presença, estará. Ajude-nos, ó Deus, a encontrar estas pessoas sinceras, para que elas te conheçam e se tornem filhas do Altíssimo. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. O estudo do Apocalipse. Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia. O fim da frustração de todas estas pessoas que participaram do nosso programa de hoje iniciou quando eles decidiram obedecer à palavra de Deus. Tome essa decisão aí agora, de obedecê-la e buscar o Espírito da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Aí sim chegará o fim da sua frustração e o início da sua realização. Domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia e adquira o livro A Terra Vai Pegar Fogo o quanto antes através do Arca Center. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda.